Eduardo Leite foi vaiado durante um evento ao lado do presidente Lula e reagiu com ironia e hostilidade ao público. Ao ouvir as vaias, o governador do Rio Grande do Sul questionou a situação, dizendo: "Este é o amor que venceu o medo?" Em referência a um dos principais slogans usado por Lula durante a campanha presidencial. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, você fica com pena do leite? Eu não fico. Nem um pouco. Inclusive, eu ia fazer algumas piadinhas de estilo que eu faço com Cláudia Leite, que azedou, mas nesse caso, pior, entalhou, está muito indigesto. E o leite, ele conseguiu ainda piorar as vaias que ele recebeu, porque ele recebeu uma vaia assim, meio tímida de uma parte do público. Daí ele extremamente chateado. E outra coisa, o Leite ele aparentava ali nitidamente estar contrariado de ter que permanecer, ter que ir para esse evento, permanecer esse evento próximo do presidente Lula. E ele poderia aproveitar para ser mais simpático com as pessoas que estavam ali, mas não, ele piorou ainda mais essas vaias que ele recebeu inicialmente, fez aí essa, entre aspas, né, a ironia, a piada, que na verdade foi mais um pitizinho que ele resolveu dar, e piorou a situação. Saiu pela culatra, viu, Sofia? Porque ele recebeu ainda mais vaias e mostrou realmente o que é o Eduardo Leite. Eu não vou falar porque o jurídico não permite, mas a gente vai ver no vídeo. Eu vou te pedir, por gentileza, para trazer o vídeo do Eduardo Leite. Vou te dizer que, pelo menos, é muito satisfatório ver a cara dele de desagrado. Ele não consegue disfarçar a sua insatisfação, então é maravilhoso. Eu gostei, eu ia fazer essa piadinha no finalzinho aqui com o Eduardo Leite, mas a Simone já mandou, eu vou utilizar o chat dela, que é o seguinte: Eduardo Leite, ó, isso aqui, ó, se for chorar, manda áudio, tá, Leite? Porque, assim, não tem muita coisa que você possa fazer. Pronto, Sofia, pode trazer o vídeo do Eduardo Leite reclamando aí da plateia que vai, por favor. Ouve-se agora o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Muito boa tarde a todos. Pessoal, este é o amor que venceu o medo? Não, né? Então vamos respeitar. Por favor. Ele só piorou a situação. Exatamente. Quem não tinha vaiado ainda resolveu vaiar, porque ele conseguiu piorar ainda mais tudo. Até eu fiquei com vontade de vaiar o Eduardo Leite depois que ele fala um negócio desse. Mas aí só uma coisa, sabe o que é isso? É aquele tipo de pessoa que está acostumada a falar com pares, apenas para pares, não deixa os opositores, não deixa a militância, não deixa quem critica entrar nos eventos, não dialoga com ninguém. É o tipo de pessoa que é o Eduardo Leite, por isso que ele não sabe lidar com as vaias. Ele perdeu uma grande oportunidade para mostrar que ele era um bom político, mas ele não é um bom político, ele não é um bom articulador. Eu até me arriscaria a dizer que ele não é uma boa pessoa, mas eu não conheço pessoalmente, precisaria conhecê-lo para ter esse julgamento. Mas diante do que a gente viu na tragédia do Rio Grande do Sul, posso apostar que tem algo também nessa linha, viu, Sofia? Mas vamos lá, vamos que ele continua piorando a situação com o discurso dele, porque ele resolve dar uma lição de moral no público. Acredite que ele faz isso. Vamos lá, Sofia. Eu estou aqui cumprindo o meu dever institucional em respeito ao cargo que exerço, em nome do povo do Rio Grande do Sul, com respeito ao presidente da República. Todos nós aqui, eu e o presidente, fomos eleitos pelo mesmo povo. Eu respeito o cargo do presidente da República, peço respeito, por favor. É importante que nós possamos ter a compreensão de que nós somos diferentes, pensamos de maneira diferente, mas a gente não precisa pensar igual,
é importante que, neste caso, pensemos no Rio Grande do Sul, pensemos no Brasil, e é nisso que nós estamos pensando, trabalhando de forma coordenada. Prefeita Darlene, muito obrigado pela sua manifestação, que reconhece os esforços que a gente faz conjuntamente em favor do desenvolvimento de Rio Grande e do nosso estado do Rio Grande do Sul. Senhoras e senhores, me permitam dizer uma coisa a vocês aqui. Na última eleição, o Brasil teve um presidente eleito por 50,8% dos votos. 49% da população votou em outro candidato. Se vocês desejam união e reconstrução, não simplesmente hostilizem quem pensa diferente. Isso não leva a lugar nenhum. Meu Deus do céu, para quieto, homem. Isso só tá piorando cada vez mais a situação. A união que a gente quer para o nosso país envolve respeito. Respeito às funções, respeito às pessoas, respeito aos ambientes. Aqui é um ambiente institucional, é o presidente da República, não é um comício eleitoral. É o governador do estado, eleito pela mesma população que escolheu o presidente. É muito importante que haja esse respeito, senão o que faz essa postura de vocês é incendiar na outra metade ainda mais ódio, rancor e mágoa. E nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Nós não queremos isso. Daqui a pouco estão jogando tomate nesse homem. Senhoras e senhores, presidente Lula, insisto, estou aqui com profundo respeito à figura do presidente que foi eleito com legitimidade pela maioria da população brasileira, e que é muito bem recebido, bem-vindo no Rio Grande do Sul, todas as vezes, presidente, que o senhor desejar estar aqui, como tenho sido também sempre cordialmente recebido pelos ministros do seu governo, sempre para discutir temas de relevante interesse do nosso estado do Rio Grande do Sul. Meu Deus, aí eu só tinha visto o comecinho desse vídeo, eu não tinha visto até essa parte. Esse homem, ele só vai escalando. Ele só piora a situação. Ele deveria ter simplesmente ignorado as vaias no começo e ido em frente como se nada tivesse acontecido. Ele vai falando cada vez mais e vai se enrolando cada vez mais e vai provocando cada vez mais vaias, pelo amor de Deus. Mas sabe o que é isso? É nitidamente que não discursou para divergentes, para quem pensa de forma diferente. Eu marquei aqui um comentário, Sofia, que é perfeito, ó, que é esse aqui, o da Marisa, Marisso SSA, eu acho que é daqui de Salvador, não sei, mas pode ser o sobrenome, mas vamos lá. Que é, dá para ver que o cara nunca deu uma aula para o 6º ano. E eu até acrescento, 6º ano depois do recreio, que é aquele momento que as crianças não estão prestando atenção em você, porque estão ainda com a adrenalina de ter corrido no pátio a tarde inteira. Esse homem nunca deu aula, sabe? Ele nunca conversou com diferentes, ele não tem interesse em fazer isso, ele não faz. Ele, de fato, é um péssimo político. Ele, e aqui, né, não aguenta, renuncia e não se candidate. É muito nessa linha, mas ele tem a lógica do poder introjetada nele. Sofia, isso para mim foi muito pouco e mostra uma coisa, a Dodô Leite está com medo. Eu vou te pedir para trazer uma matéria do Infomoney, que é bem interessante, que o Lula ele teve uma missão no Rio Grande do Sul. Ele não foi só fazer inauguração de nada, nem lançar programa nenhum ao lado do Eduardo Leite. Ele tinha algo a mais para fazer no Rio Grande do Sul e precisava ser feito por ele. Vale lembrar que o Lula ele não é só o presidente do país, como ele é uma das lideranças do Partido dos Trabalhadores, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. E o Lula, embora a gente tenha Gleisi Hoffmann e tenha outros, né, presidentes, o PT ele tem uma chapa enorme de presidentes, a gente tem até o Cacai aí nessa liderança, nessa diretoria do PT, mas o Lula é aquela pessoa que dá aval para as candidaturas. Então, ele foi no Rio Grande do Sul também fazer isso aqui, ó. Ele vai ao Rio Grande do Sul em meio a negociações do PT para uma chapa encabeçada pela neta de Brizola. E aí a matéria fala que o presidente fará viagem ao Estado para participar da inauguração do Minha Casa Minha Vida e assinar acordos voltados ao setor naval, que ele poderia ter feito em qualquer outro momento, mas esse é um momento muito crucial para o PT no Rio Grande do Sul. O PT está tentando lançar uma chapa no Rio Grande do Sul,
ao menos 10 meses da eleição, Lula chega ao Rio Grande do Sul, aqui é o que a matéria fala, com um palanque local em aberto, em um estado onde o bolsonarismo se sobrepõe ao PT, no entanto, como a gente viu, não só com as vaias do Eduardo Leite, mas que aconteceu nas enchentes no Rio Grande do Sul, e outros fatores também estão culminando para uma oposição fortalecida lá pelo Sul. A gente viu, por exemplo, agora a Manuela Dávila se filiando ao PSOL, por exemplo, para também sair com uma candidatura pelo Rio Grande do Sul. A matéria traz que a oposição tem um deputado federal, que é o Luciano Zucchi, do PL do Rio Grande do Sul, a principal aposta do Palácio de Piratini. Já o atual governador Eduardo Leite tentará fazer um sucessor, que é o Gabriel Souza, do MDB. No entanto, no estado, o PT, como pré-candidato ao governo, está lançando Edgar Preto, que é o diretor-presidente da Campanha Nacional de Abastecimento, CONAB. Lula, no entanto, está entre o nome do PT e a aposta que recebeu do presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, para uma aliança com a candidata Juliana Brizola, que é do PDT, o partido da Florzinha, só que nesse caso é uma neta do Brizola, ela é neta do Brizola e é uma pessoa que segue ainda, né? Alguns pensamentos do Leonel Brizola, não é o Ciro Gomes. Então, a gente pode acreditar, as pessoas que eu tive em contato no Rio Grande do Sul falam muito bem da Juliana Brizola, e esse é um dos principais nomes da política gaúcha na atualidade. E foi o Brizola, inclusive, a Juliana, é uma pessoa muito bem articulada politicamente nesse centro-esquerda e dentre a esquerda, então pode ser uma chapa, uma pessoa forte nessa chapa com o presidente Lula, então ele teria ido também fazer essa conversa pessoalmente, ver as intenções, meio que dar talvez uma pressionada, ou mostrar o valor que seria ter o PDT novamente ao lado do PT nessa campanha, porque tem coisas que não dá para fazer só por ligação, gente. Algumas articulações precisam ser feitas com força. E claro que o Eduardo Leite está super chateado com isso. Ele não tem interesse em ter novamente uma esquerda mais fortalecida, uma esquerda que, nesse caso aí, seria uma esquerda com uma pitada do centro-esquerda, que vai disputar uma eleição, que é uma eleição que eles tendem a ter confronto direto, e se o PT, de fato, tiver uma chapa forte, vai ter também um valor de financiamento melhor do que o PCdoB vinha colocando, por exemplo, nas suas campanhas ali com a Manuela, no Rio Grande do Sul. Então, a tendência do PT é, de fato, aumentar sua base do Rio Grande do Sul, se assim continuar essa perspectiva, e se Eduardo Leite continuar por esse caminho. Porque se ele não resolver dialogar com as pessoas que estão ali chateadas com ele, desde as enchentes, ele não vai para lugar nenhum. Claro que é muito difícil, a gente não está falando que o Rio Grande do Sul é um estado ótimo para a esquerda, não é assim. Mas ele, de fato, o Lula abaixou a cabeça o caminho inteiro, o Lula poderia ter quebrado o protocolo, se dirigido ao púlpito, o Lula já quebrou o protocolo em muitos momentos e dito, não, pessoal, vamos ouvir o Leite, etc e tal, mas ele não fez isso, ele deixou o Leite CF sozinho lá, se queimar com o seu público, ficou de cabeça baixa a maioria do tempo que o Leite estava falando, sequer interagiu quando o Leite falava o nome dele, então parece que está muito alinhado o que o Lula quer no Rio Grande do Sul, viu, Sofia? É assim, é compreensível que o pessoal tenha vaiado o Leite, porque o Leite ele foi eleito com o voto de muita gente de esquerda. Porque na última disputa pro governo do Rio Grande do Sul, que ficou quem? Ficou Leite contra o candidato Chuveiro, né? O Lorenzoni. E pensando, vamos evitar o mal menor, o mal pior, vamos votar no mal menor e votaram no Eduardo Leite. E o Eduardo Leite fez um governo, obviamente, de direita. Todo mundo sabia que ele iria fazer um governo de direita, mas assim, se esperava que, pelo menos por ele ter tido o voto da esquerda, que ele moderasse um pouquinho. E ele não moderou. Ele chegou a expulsar a gente de dentro de... chegou a fazer desapropriação de ocupações durante as chuvas que provocaram as inundações. Então as pessoas sem casa ocupam prédios que estão vazios e o Leite vai lá e manda tirar as pessoas de lá, no meio das inundações. É óbvio que o pessoal da esquerda, que, como eu disse, muitos votaram nele para votar no mal menor, tá de cara com ele. E daí ele vem com aquele papinho de ai, gente, mas a gente não tá aqui em situação de eleição.
Cadê o amor que venceu o medo, etc. Querido, você acha que o pessoal vai esquecer o que aconteceu nos 4 anos de Bolsonaro, o que aconteceu nos 2 anos de Temer no Brasil? Não vai esquecer. Não vai esquecer. E por que só se pede união quando é a esquerda que está hostilizando a direita? Por que você não vê os mesmos pedidos de união quando é a direita que está hostilizando a esquerda, né? É engraçado como esse pedido de união só vem de um lado, o pedido de pacificação só vem de um lado. Mas, enfim. Pokémon tipo Sofia, chuveiro, Onix Lorenzetti. Pô, Lucas, me quebrou. Tava tentando não dar risada, mas eu adorei. Desculpa, Sofia. Não, eu não vou esquecer do Lorenzoni falando da Covid transmitida por insetos, né? Cadê o lockout dos insetos? Cadê o lockout dos insetos? Pelo amor de Deus. Mas é isso, Dai. E uma última coisa. Você falou o Rio Grande do Sul não é exatamente um paraíso para a esquerda. Dito isso, é o estado com esquerda mais forte no sul do Brasil. Sabe, perto de Santa Catarina e Paraná, Rio Grande do Sul é o paraíso da esquerda. Tá, tudo bem, a gente está comparando com Santa Catarina e Paraná. Mas ainda assim. Mas, exatamente. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sofia. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saem daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.